Olá, sejam bem-vindos a mais um Upcheck Inside. Eu sou a Aline, da equipe de comunicação do Upchecks, e hoje a gente vai falar mais uma vez com o Victor. A gente vai falar sobre gamificação, né? Mas talvez não de um jeito que vocês imaginam, né? A gente vai decorrer um pouco sobre e também falar um pouco sobre a plataforma e essa novidade de gamificação que está surgindo. Mas antes disso, Vitor, fala um pouco de você, para quem ainda não te conhece, para a gente começar a falar mais sobre o tema. Bom, pessoal, tudo bem? Me chamo Victor Oliveira, faço parte da equipe de CS aqui na Fichex. E aí, recebi esse convite aí novamente da Aline hoje para falar um pouquinho sobre gamificação, alguns temas ali que estão próximos, aí vai ser um tema bem interessante da gente trabalhar. Isso. Então vamos, né, já começando a falar aqui, a maior parte das empresas ainda trata a conscientização como uma obrigação, com treinamentos longos e pontuais, mas hoje a gente sabe, né, que esses treinamentos estão cada vez mais em desuso. E ainda, né, para esse ponto, por que esse modelo tradicional de treinamento em segurança não consegue gerar uma mudança de comportamento real? Certo. Bom, durante muito tempo o mercado ele tratou a conscientização em segurança quase exclusivamente como uma necessidade ali, uma regulatória, algo voltado 100% ali por questão de compliance. O objetivo principal era comprovar que a empresa tinha feito ali o treinamento, né, dos colaboradores, e esse que era o grande problema ali, né? Entender isso só como um colaborador que foi treinado e levar isso como uma verdade. E acabou, né, com o tempo isso foi notando-se que é uma questão que gera grandes problemas, porque, por exemplo, a gente pega aí algumas empresas que têm especificamente aí um treinamento anual, né, então tem ali a semana de conscientização e tudo mais, e isso acaba gerando muitos problemas, porque isso tiveram até alguns estudos que fizeram em cima do assunto, justamente pela questão de, ali em poucas semanas, 2, 3, 4 semanas, acaba que o colaborador ele já não tem mais tanta ciência ali, né, de tudo que foi trabalhado, justamente porque são questões pontuais. Então, o cara ele passa um ano inteiro sem nenhum tipo de tema, sem nenhum tipo de treinamento, nada do tipo, chega ali uma semana bombardeando o conteúdo em cima dele, no dia seguinte, claro que ele vai lembrar, é o que vai estar ali na cabeça dele, mas conforme vai passando o tempo, esse conteúdo ele vai diminuindo, vai perdendo a eficácia e a pessoa volta a se tornar ali um ponto de risco, né? Então, algo que não tá com a conscientização em dia. Isso foi até um ponto, né, que antes ele era baseado ali no famoso termo check the box, que é justamente só um checkzinho ali. Então, receber um treinamento, então tá tudo certo e vamos tratar isso como um colaborador que está conscientizado e justamente essa ideia, né, que ela acabou caindo quando foram entendendo o que funcionava melhor. Então, quando a gente fala ali de segurança da informação, a gente tem que entender que a gente está lidando com hábitos, com tomadas de decisão, com percepções de risco, pressão emocional, distração, rotinas operacionais e, claro, às vezes até envolvendo alguns fatores psicológicos. Um colaborador que sofre um ataque de phishing em um ambiente controlado e silencioso, ele sofre isso por meio ali de, né, no meio de dezenas de e-mails, de reuniões, de mensagens urgentes, de cobranças, de multitarefas. Então nem sempre ele vai estar ali naquela semana ali super tranquilo, onde está todo mundo ali consciente do que está acontecendo, tá todo mundo ali, né, entendendo toda a situação. Geralmente é no meio da bagunça, então ele tá ali com altas demandas, tá ali tendo que responder muitas mensagens, responder fornecedor, parceiro, colaborador, cliente, tendo que lidar com tudo isso, aí no meio disso é onde vem essas tentativas, né, esses ataques, e é justamente, nesse contexto que a gente pensa em um programa de conscientização contínuo. Então, a gente pode trabalhar ali semanalmente, a cada 2 semanas, existem vários modelos, sempre vale muito a gente entender o público que a gente está trabalhando. Então, existem públicos que não dá para a gente trabalhar toda semana, existem públicos que não funciona bem a gente trabalhar toda semana. Por isso que sempre vale ali aquela ideia inicial da gente mapear o público, então entender com quem que a gente está trabalhando, entender qual que é o tamanho do público, qual que é o risco que ele está gerando. Isso é um ponto que aqui a gente dissesse, principalmente, a gente gosta muito de mapear inicialmente o público para a gente entender exatamente com quem, né, com o que que a gente está trabalhando, para que a gente possa ter ali um programa que faça sentido.
Então, até entender se o público ele já tem um mínimo de conscientização para que o nosso programa comece já um pouquinho mais avançado, ou se é ali realmente um público que está partindo do zero, para que a gente possa também partir ali com temas mais simples, começando geralmente inicial ali falando sobre phishing, malware, deepfake, coisas um pouquinho mais simples até a gente começar a aprofundar um pouquinho mais. Então, meio que, né, só contextualizando novamente, quando a gente pensa, né, naquele modelo mais antigo de treinamento anual, ele acaba caindo por terra justamente por conta disso, porque os atacantes eles estão cada vez mais ali em cima. Existem aí exemplos de empresas que sofrem ataques aí toda semana. Então, nessas situações, não tem como a gente trabalhar com um programa de conscientização anual. Sim, é. É importante, né, entender isso, entender todo o perfil das pessoas. E agora falando um pouco, né, desse nosso tema principal, como a gamificação entra nesse contexto e por que, né, ao contrário dos treinamentos, anuais, ela é tão eficiente e realmente traz resultado? Certo. A gamificação ela surge justamente para resolver vários desses problemas estruturais do modelo tradicional de conscientização. Ela muda completamente a forma como o colaborador se relaciona e, né, entende ali o aprendizado sobre segurança. No modelo clássico, o colaborador ele normalmente assume uma posição passiva. Ele apenas consome o conteúdo que já tá pronto ali, né? E isso acaba que não funciona tão bem. Já na gamificação, ele passa a participar ativamente, da experiência, né, do programa de conscientização ali, dos conteúdos, e isso faz uma diferença enorme em termos de engajamento, principalmente, engajamento, retenção e, de fato, a mudança comportamental, para que ele comece a entender tudo o que está acontecendo. Quando a pessoa ela interage, né, com os desafios, toma decisões, recebe ali alguns feedbacks imediatos, e acompanha a própria evolução, o aprendizado ele deixa de ser abstrato e se torna algo ali, uma experiência, né, algo que ele está de fato vendo ali aquela mudança. Isso é extremamente importante, porque segurança da informação não é apenas um conhecimento técnico, ele é uma tomada de decisão, né, sob algum contexto específico. O colaborador ele precisa desenvolver percepção de risco, atenção, reflexos, entre outras questões. E a gamificação, ela justamente ajuda nessa parte, porque ela cria um ambiente, né, de prática constante. Um outro ponto fundamental é o aspecto psicológico, né, da motivação positiva. Então, por muito tempo ali foi trabalhado como uma punição, né, por muitos anos os programas de conscientização, eles trabalhavam em cima da lógica da punição, do não clique, do não erre, do, né, não comprometa nada da empresa. Então era sempre muito negativo. E o problema é que que o modelo ele gera um afastamento emocional, né? Então o colaborador passa a enxergar a segurança como algo negativo, burocrático e associado geralmente ao erro. A gamificação ela muda essa lógica, né? Ela introduz os elementos de reconhecimento e recompensa. Quando uma pessoa ela identifica corretamente um phishing, ela reporta aquela ameaça, ela mantém boas práticas, ela evolui o conhecimento e ela recebe algo positivo, né? Então, ela ganha ali algumas pontuações, ela sobe de níveis, né? Ela tem ali um reconhecimento interno ou tem um progresso dentro de uma plataforma, recebe brindes. Existem várias formas da gente, né, trabalhar com isso. Esses aqui são só alguns exemplos, mas justamente começa a ser trabalhado como algo positivo. E isso ativa um mecanismo, né, muito poderoso de engajamento humano, porque as pessoas naturalmente elas respondem bem, né, quando é algo positivo, né. Aí esse senso de evolução, de conquista, de reconhecimento, acaba tornando algo positivo. E é importante destacar, né, que a gamificação ela não significa transformar tudo em brincadeira. Isso algumas pessoas ainda acabam confundindo, a ideia não é essa, né. O objetivo é enfatizar que segurança, eh ela se torna ali, né, ela se torna mais produtiva quando a gente tá pensando ali num programa mais participativo, então em algo contínuo, né, e algo que emocionalmente ali faça sentido, né, que mantenha tudo meio que conectado. Um outro Sim. ponto é perdão? Não, eu falei: "Sim, pode continuar", isso mesmo. Não, perfeito. Mas só para finalizar aqui, né, quando a gente pensa, né, ali, né, só voltando um pouquinho no treinamento tradicional, o colaborador ele acaba recebendo uma carga muito grande ali de conteúdo num tempo muito pequenininho.
E dentro da gamificação, o aprendizado ele acontece ali do pequenininho ao maior, então começa os temas, né, como eu já tinha comentado, então começa vindo de pouquinho em pouquinho, até que a gente consiga caminhar isso com os colaboradores. Inicialmente ali eu falei sobre esse programa de conscientização contínua, que já foi um dos temas que a gente comentou, e a gamificação ela encaixa perfeitamente nisso, porque é justamente isso, para a gente trabalhar com um programa de gamificação, a gente precisa ter um treinamento contínuo para que a gente possa ir abordando todos esses temas. Então, é meio que uma coisa ali que vai estar andando em paralelo com a outra. Sim, é importante isso que você falou, né, que gamificação não é fazer com que tudo vire brincadeira, né, é realmente, tornar a conscientização algo atrativo para as pessoas. E falando um pouco sobre isso, explica, né, para a galera como funciona na prática essa lógica de gamificação na Fichex, né, como a gente aplica isso na nossa ferramenta e para os nossos clientes. Perfeito. Bom, na prática, a lógica de gamificação na Fichegs, ela é construída para transformar o comportamento seguro em algo mensurável, né? Então, em algo contínuo, engajador, em algo que a gente possa realmente entender, né? E ver aquilo fazendo sentido. O primeiro ponto é que a plataforma ela trabalha baseado em comportamento real. Ela não avalia apenas ali o que o colaborador assistiu, qual foi ali o vídeo que ele assistiu e tal, mas principalmente como que ele reage diante de uma situação de risco. Então, como que ele quais serão os passos ali que ele vai estar, interagindo diante daquela simulação de phishing, por exemplo, se foi feito um reporte, se ele só interagiu e ignorou, se ele fez todos os processos de segurança ou se de fato ele caiu, né. Então são esses os primeiros passos ali. Um outro exemplo é que as simulações, né, as simulações de phishing, quando a gente pensa ali, né, que um colaborador ele recebe ali uma campanha de simulação, né, uma campanha simulada, cada ação tomada ela gera um comportamento observável. A gente consegue identificar isso corretamente ali e ter ali a noção se isso pode se tornar uma ameaça, se isso é reconhecido como um comportamento seguro, de fato, quais são ali as ações que são tomadas em cima daquela campanha ali que a gente está analisando. E esse é um processo que a gente acaba fazendo ali, né, novamente, cada público é um público, então vale a gente entender também com a empresa como que a gente vai fazer para mensurar esses valores. Então, entender certinho ali se, por exemplo, uma abertura de e-mail ou uma resposta de e-mail, o que que pode ser entendido como algo de extremo risco. Claro, a gente sempre vai passar ali algumas sugestões, o que que faz mais sentido, mas geralmente vale a gente entender esses pontos. Então, por exemplo, ali, um colaborador recebeu uma simulação de phishing e a interação dele ali foi realizar a abertura e já clicar direto no e-mail. Isso é um público que a gente já entende como um público de risco, e é isso para gamificação, a gente já entende como uma negativa de pontos. Só para esclarecer esse ponto, essa situação, assim que a gente tem uma campanha, por exemplo, vamos usar a Aline de exemplo, a gente vai iniciar ali a campanha e a Aline automaticamente já tem 100 pontos. A Aline foi lá e realizou o clique dentro de um phishing, ela perdeu 50 pontos. Aí a Aline foi lá e tem uma página de captação de dados, a Aline forneceu ali as informações dela, perdeu mais 50, mais 100 pontos, já ficou numa negativa. E aí, depois do da captação de dados, a gente tem, por exemplo, um treinamento, né, então atrelado tudo junto, a Aline foi lá, viu que ela caiu num phishing, e aí finalizou o treinamento, e aí você pode voltar a ter os seus pontos positivamente, então são formatos ali, né, da gente trabalhar, claro, vale a gente entender se faz sentido ou não, mas foi só para exemplificar. A ideia, né, quando a gente fala sobre gamificação aqui dentro, é justamente essa, é a gente levar uma ideia, levar um formato de como a gente pode trabalhar, mas sempre é muito importante a gente entender com o público que a gente está trabalhando, né, qual que é o formato, né, entender o que que faz mais sentido ali dentro daquela organização. Sim, realmente, né, ter uma competição saudável entre os times para as pessoas entender. A gente já está indo para o final, né, esse papo costuma ser mais curtinho, mas para finalizar, se você tivesse que resumir em uma ideia o que define o programa de conscientização, mas o que realmente funciona, né, o que você diria? Hoje um programa de conscientização eficiente é aquele que consegue, transformar, né,
a segurança em comportamento e não apenas em só mais uma informação. O mercado ele passou anos tentando resolver problemas humanos apenas com conteúdos técnicos, mas comportamento ele não muda porque alguém assistiu um vídeo, porque alguém leu ali um texto. Eh, Ele muda justamente quando existe o engajamento contínuo, o reforço prático, a participação ativa, né, a construção cultural dentro da empresa. Um programa moderno, ele precisa fazer parte da rotina do colaborador, precisa ser contínuo, contextual, precisa ser leve, né, e o suficiente ali para gerar adesão, né, e que faça bastante sentido para quem está tendo aquela interação. Mais do que a gente parar, né, para ensinar essas regras ou para a gente só jogar ali um monte de conteúdo, isso precisa desenvolver a percepção de risco para o colaborador. Então não basta a gente virar para eles e falar: "Segue aqui esse treinamento, faça aí um treinamento extenso". O ponto mais importante de tudo isso é a gente mostrar isso para o colaborador, então fazer ele entender o risco, né, o senso de responsabilidade, a participação coletiva, né, entender que todo mundo está trabalhando junto. Quando a empresa ela consegue criar essa cultura, né, para que as pessoas participam e aprendam continuamente, a conscientização ela deixa de ser apenas um treinamento e ela passa ali a transformar de fato o comportamento do colaborador dentro da empresa. Legal, legal. Obrigada, Vitor, pela sua participação, é sempre muito bom. E eu acho que é isso, né, realmente fazer com que o colaborador entenda, o seu papel, entenda a conscientização, mas de uma forma que realmente fixe, que não seja uma obrigação. Acho que foi isso então, mais uma vez obrigada pela sua participação e até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.